Amém. A paz, irmãos. Eita. A paz. Tá de pé aí? Meio abatido, mas de pé. Amém? Glória a Deus. Até porque a gente serve o Deus do pouca coisa? O Deus de só muito fácil? Quem que nós servimos? Que nós acabamos de cantar. O Deus do impossível. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 26. Amém. Diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Amém? Só até aqui por enquanto. O tema da palavra de hoje é: quem é Golias perto do meu Deus? Esse texto aqui, muito conhecido, eu não vou ler ele inteiro porque é longo, mas você pode ler na sua casa. Nós vamos conversar aqui sobre alguns versículos. A história de Davi e Golias, Davi e o gigante. E os gigantes existem, irmãos. E nós precisamos enfrentá-los. Só que a boa notícia é que a gente não enfrenta sozinho. O Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Deus do impossível, está conosco. É quem vai à nossa frente. E no texto, se a gente for ver lá no começo do texto, Golias, ele era um homem, um gigante, ele tinha 2,90 metros. E esse era o soldado que Davi iria enfrentar. Mas vamos contextualizar aqui para nós, porque a gente não conhece ninguém de 2,90 metros, né? Mas um gigante é tudo aquilo que parece ou que é maior que a gente. Então, contextualizando aqui para a gente, o que seria um gigante? Podem ser diversas situações. Podem ser, às vezes, até coisas que estão dentro de nós, coisas que a gente criou através do medo, através da ansiedade, através de preocupação. Qual que é o seu gigante? Um sentimento, um luto, uma dor, uma doença, uma frustração, uma decepção, um trauma, um pecado que você precisa vencer e abandonar? Qual que é o seu gigante? Um mau relacionamento com alguém? Problema no trabalho? Falta de trabalho? Qual é o seu gigante? Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer esse gigante essa noite. Deus não te chamou para você ficar olhando o tamanho do gigante e vendo que ele é maior que você. Deus não te chamou para ficar olhando o tamanho do problema e vendo que é difícil demais para você resolver. Deus não te chamou para você ficar com medo, para você fugir. Deus te chamou para enfrentar e vencer. Durante 40 dias, Golias, ele ia, se posicionava à frente do exército e de manhã e de tarde, ele lançava um desafio ao povo de Israel. Ele falava para que mandassem um homem para lutar com ele. Se ele vencesse e matasse esse homem, todo o povo de Israel viraria escravo dos filisteus. Mas, se o guerreiro de Israel derrotasse Golias, os filisteus virariam os escravos.
E todos os dias, 40 dias, de manhã e de tarde, ele ia lá e lançava esse desafio e afrontava o povo e colocava medo no povo. Ele não agrediu ninguém durante esses 40 dias. Ele não pendurou ninguém lá pela cabeça e falou: olha aqui, vocês são os próximos. Ele não correu para cima de ninguém. Ele ficou lá parado, falando. Ele só liberava palavras. Ele só liberava a intimidação. E o povo com medo. Você pode ver no versículo 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Ele não fez nada para eles, só ficou falando. E eles estavam com muito medo. O nosso inimigo quer nos paralisar através da intimidação. Ele paralisou o exército todo por 40 dias, ninguém fez nada. Só ficou lá com medo dele. Quantas vezes o inimigo está paralisando as nossas vidas com palavras, com coisas que ele nem pode fazer, mas ele está lançando palavras para nos paralisar, com aquele famoso e se, não é? O e se? Golias lançou um e se para o povo, falou: se vocês perderem, além de morrer o soldado, o resto ainda vai ser escravo. Lançou um e se para eles. Quantos e se's vem na nossa cabeça? E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu me entristecer? E se der tudo errado? E se eu não alcançar o meu sonho? E se a gente só fica paralisado pensando no e se? Que vai gerando mais preocupação, mais ansiedade, mais falta de confiança em Deus. O povo não tinha lutado, ninguém tinha lutado, mas estava todo mundo agindo como se já tivessem perdido. E às vezes a gente nem se moveu, nem saiu do lugar e estamos andando achando que estamos perdidos. Estamos andando achando que já estamos derrotados, que já estamos destruídos, que já estamos acabados, que para a gente não tem mais chance, que para a gente não tem mais jeito. Quem disse? Quanto tempo nós estamos paralisados? Há quanto tempo o inimigo está te afrontando, te intimidando? Isso não vai durar para sempre. Amém? Você crê? Isso não vai durar para sempre, irmão. O tempo difícil não dura para sempre. Os soldados, eles viram Golias e eles ficaram apavorados e eles ficaram com muito medo. Também, né? Um homem daquele tamanho. Era impossível não ver Golias. É igual Jericó. Era impossível não ver a muralha. Não é verdade? Às vezes o nosso problema é tão grande, tão difícil, que é impossível a gente deixar de notar que ele está ali. Não é? Você deve estar pensando: você está falando isso porque não sabe o tamanho do meu problema, o tamanho da minha dificuldade. Como é que eu não vou ver ela? Você vai ver ela. E você vai enfrentá-la. No nome de Jesus. Porque Golias, visivelmente, era maior que Davi, era maior que os outros soldados. Às vezes o problema é visivelmente maior que nós, mas não significa que ele vai nos derrotar, irmão. Porque quem está do nosso lado é o Senhor dos Exércitos, é o Deus vivo, é o Deus do impossível, amém? Nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Nós vivemos pelo que sabemos e não pelo que sentimos. A gente precisa conhecer o nosso Deus. A gente precisa exercer o conhecimento que a gente tem de Deus. Porque às vezes a gente até conhece Deus, às vezes a gente até sabe que Ele tem poder e tal, mas na hora do problema a gente fica só olhando o problema e não exerce o conhecimento que tem de Deus. Se eu conheço Deus, eu sei que
Golias não é nada perto dele. Se eu conheço o meu Deus, eu sei que Ele pode abrir um caminho no deserto, Ele pode trazer luz na escuridão, Ele pode fazer água jorrar onde é terra seca. Eu sei disso e preciso pôr em prática. Porque sentir medo, sentir insegurança, sentir dificuldade é normal, é natural do ser humano. Mas isso não pode dominar as nossas vidas. Isso não pode ser mais forte do que a nossa fé. Isso não pode ser mais forte em nosso coração do que saber o tamanho do nosso Deus. Então, quando a gente sentir medo, insegurança, tristeza, é normal da vida, é normal do ser humano, mas não pode dominar. Não pode dominar o nosso coração. Não pode dominar a nossa mente. Não pode nos paralisar. Porque o nosso Deus é sobrenatural. Ele não fica só no natural, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode tocar. O nosso Deus é sobrenatural. Então a gente também precisa olhar com os olhos sobrenaturais. O Senhor te criou para grandes obras. O Senhor te criou para grandes obras. E para grandes obras, às vezes, tem grandes dificuldades. Mas o Deus que preparou para você a grande obra, também te preparou a provisão no meio do caminho, também te preparou a solução para a dificuldade. Ele preparou tudo. Observa comigo o cenário que estava acontecendo ali. De um lado estava o povo de Israel. Do outro lado estavam os filisteus. Tinha um vale no meio deles. Então eles estavam longe. E aí, do lado dos filisteus, vinha Golias à frente e afrontava, ameaçava, intimidava. Do outro lado, só tinha um povo com medo. Até que chegou uma pessoa para fazer a diferença. Você vai chegar para fazer a diferença, irmão. No meio desse problema, no meio da sua família, no meio da situação, você vai ser esse que vai chegar para fazer a diferença. Chegou Davi. Ele não era soldado. Ele era só um pastor de ovelhas. Então, o que ele estava fazendo lá? Ele foi lá porque os seus irmãos eram soldados. Seus 3 irmãos, 3 dos seus irmãos eram soldados e estavam ali. E o pai dele mandou: Davi, vai lá, leva comida para os seus irmãos, leva comida para o povo lá do exército e me traz notícia deles. Davi foi lá levar comida. Davi foi lá, obedeceu ao pai. Mas não era só isso que ele tinha para fazer. O Senhor tinha um propósito na vida dele. E você vai ver que ele estava preparado. Esteja sempre preparado, irmão. Porque às vezes a gente pensa que vai lá só levar uma comida e a gente vai fazer muito mais. Então ande preparado. Ande preparado para cumprir o propósito de Deus. Quando Davi chegou, ele ouviu aquele discurso de Golias. E aí, nós vemos o versículo que eu li para vocês no início. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é Golias perto do meu Deus? Quem é o problema perto do meu Deus? Quem é a dificuldade perto do meu Deus? Davi foi o único que pensou na grandeza de Deus. Até o momento ali, todo mundo só olhava o tamanho de Golias. Ninguém pensou na grandeza de Deus. Davi foi o único. Foi o único que teve o foco na verdade de Deus. Foi o único que realmente teve o conhecimento do poder de Deus. E aí, nós vemos ali no início que ele perguntou, né? Quem que vai ganhar? O que que vai ganhar quem desafiar esse gigante? Quem que vai ganhar o que matar o gigante?
Ou seja, ele já estava interessado na luta, né? Porque senão, ele ia fugir que nem os outros. Estou só entregando comida, tchau, boa sorte, vocês aí. Não. A hora que ele viu a afronta ao povo, a afronta a Deus, em primeiro lugar, ele já chamou a responsabilidade para ele. O que vai ganhar quem enfrentar esse gigante? Chama a responsabilidade para você, irmão. Tem coisas que a gente vai ter que fazer sozinho. Sozinho e Deus, porque a gente nunca está sozinho. Mas tem lutas que a gente vai ter que chegar e enfrentar. Tem lutas que a gente vai ter que dar o primeiro passo. Tem momentos que a gente que vai ter que precisar incentivar os outros. Tem lutas que a nossa fé que vai ter que ser combustível para os outros. Esteja preparado para isso. Esteja revestido para isso. Para ser a pessoa que levanta os irmãos. Para ser a pessoa que fortalece os irmãos na fé. Para ser a pessoa que intercede pelos outros. Mas ninguém incentivou Davi. Ele perguntou o que ganharia, seguindo o versículo 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhes disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Em cima, no versículo 25, eles tinham falado que quem matasse o gigante ia ganhar riquezas, ia ganhar a filha do rei em casamento, a família não teria mais que pagar impostos, ia ganhar essas coisas. E enquanto Davi estava conversando sobre isso com os soldados, olha o que aconteceu, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Irmão de Davi, quem poderia encorajá-lo, quem poderia dizer: Davi, vai lá, você vai conseguir, você vai ganhar desse gigante, você vai ajudar o povo. Não. Davi não foi encorajado nem pelo seu irmão e nem pelos outros soldados. Pelo contrário, né? Ele foi desencorajado e humilhado. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Aqui não é para você. Todo mundo estava de soldado lá, irmão. Armadura, capacete, espada. Davi, pastor de ovelha. Ele tinha um estilingue. No meio de um monte de soldado. E as suas poucas ovelhas, com quem você deixou? Acho engraçado quando ele fala isso. Quer dizer, ele não tinha capacidade nem para ter muitas ovelhas, cuidar de muitas ovelhas, só de poucas. Mas, diante dessa crítica, que era recorrente, né, na vida de Davi, porque ele fala: o que eu fiz agora? Então, provavelmente, tudo que Davi fazia, eles estavam lá falando: por que você está aqui? Por que você está fazendo isso? Aqui não é lugar para você. Não é à toa que quando o profeta foi ungir Davi, todos os irmãos foram aparecendo lá. Quem foi o único que não veio? Davi. Por quê? Porque ninguém chamou. Ninguém se importou. Ninguém ligou, ele é só o pastor de ovelha, não deve ser ele o ungido. Então, há tempos ele já era desencorajado. Mas, diante disso, que poderia tirar sua alegria, que poderia tirar sua saúde, que poderia tirar a sua fé, ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco, irmão. Sabe o que ele fez? Ele desviou do irmão dele e fez a pergunta de novo.
Ele não deu atenção para aquilo que o irmão dele estava falando. Ele não ficou, ai, é verdade, eu não tenho capacidade mesmo para estar aqui, eu sou só pastor de ovelha, todo mundo é soldado, ai, é verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ir embora mesmo. Ou ele não ficou, ai, Deus, por que o Senhor me deu poucas ovelhas? Se eu tivesse muitas ovelhas, eu seria respeitado. Ah, Deus, por quê? Porque eu sou pequeno, porque eu tenho pouca ovelha, porque eu sou excluído. Ou ainda, ele não brigou com o irmão dele falando, escuta, quem que foi ungido mesmo? Fui eu, né? Então baixa a bola aí para falar comigo. Ele não fez nada disso. Ele se desviou. Irmãos, a gente tem que saber a hora que é para falar e a hora que é para calar. A gente precisa prestar atenção para não se cansar na luta errada. Entendeu? Presta atenção para não se cansar na luta errada. Não permita a distração tirar o seu foco. A luta de Davi era contra o irmão dele? Era rebatendo as críticas do irmão dele? Não. A luta de Davi era contra Golias. Então isso era só uma distração. Para tirar o foco dele. Para enfraquejar. Então não deixa nada tirar o seu foco. O seu foco é Jesus. O seu foco é a eternidade. O seu foco é salvar almas. O seu foco é avançar. E ele não recebeu essa crítica só do irmão dele. Olha o versículo 33. O rei, Saul, até o momento, falou. Todo mundo ouviu, né, essa conversa de Davi com o irmão dele, então levaram ele até Saul. Porque falaram para Saul que Davi estava querendo enfrentar o gigante. E aí, versículo 33, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. De novo, desencorajado. Mas é legal que aqui, Davi usou uma estratégia diferente. Estratégia da substituição. Eu aprendi isso numa ministração. Era sobre outra coisa, mas era a estratégia da substituição. Sabe o que Davi fez? Ele falou para Saul: olha, Saul, eu já lutei contra leão, eu já lutei contra urso, Deus já me livrou das garras de leão, Deus já me livrou das garras de urso, Deus vai me livrar desse filisteu. Manda o pensamento maligno embora e substitui pela verdade de Deus, substitui pelo pensamento bom. O problema é que às vezes a gente não faz isso, a gente só faz, sai pensamento ruim. Dá 5 minutos a gente já está com o pensamento ruim de novo, porque não coloca outro no lugar. A gente tem que substituir o ruim pelo bom. Repreender as mentiras e intimidações do inimigo e profetizar a verdade da palavra de Deus. Porque ele profetizou no versículo 37, o Senhor me livrou das garras dos leões e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. A gente pode até ter menos habilidade no natural aos nossos olhos. Mas um coração disponível para Deus faz toda a diferença. Porque Deus enxerga na gente coisas que a gente não enxerga. Deus enxerga capacidades na gente que a gente não enxerga. Deus tem coisas para nós que a gente acha que não pode fazer. É por isso que a gente precisa estar na presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, a gente não consegue. A gente fica paralisado. A gente fica com medo. A presença de Deus nas nossas vidas nos leva além. Davi podia ser menor que ele, Davi podia ter menos habilidade que ele podia ser um grande guerreiro, ele podia ser tudo, mas Davi tinha o Deus. Você tem Deus, meu irmão. Deus está na sua frente. Por isso a palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se te falta alguma coisa, o Senhor que vai suprir. E aí,
Davi então segue para combater o gigante. Não usa a armadura de Golias, não usa a armadura de Saul, não usa a espada de Saul, porque nada servia nele, ele não sabia usar nada. Mas aquilo que ele tinha, ele sabia usar. Você tem que saber usar o que você tem, e o que você tem é a palavra de Deus. Ele tinha o seu estilingue lá. Versículo 40. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras. Fala comigo, 5 pedras. Lisas. Colocou-as no... Amém. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Por que ele escolheu 5? Tinha mais 4 na mão. Isso quer dizer que se ele errasse de primeira, ele não ia desistir. Se ele errasse de primeira, ele não ia ficar desarmado. Se ele errasse de primeira, ele estava preparado para tentar de novo. Persistência. Persistência, irmãos, a gente precisa de persistência. Porque se as coisas não dão certo da primeira vez, a gente não pode ficar sentado chorando que Golias vem e arranca a nossa cabeça. Se não der certo de primeira, a gente tem que tentar mais uma e mais uma e mais uma até dar certo. A gente não pode desistir. Versículo 45. Davi se preparou e foi até Golias. E disse Davi ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Não é pela sua capacidade, não é pela sua força, não é pelo seu recurso, é pelo Senhor. Por isso que às vezes Deus nos escolhe quando a gente não tem nada. Irmão, eu não tinha nada para oferecer aqui hoje. Nunca tenho, né? Porque é sempre de Deus. Mas eu estou vindo de quase um mês praticamente doente. Dias sem dormir. Tomando remédio. Em casa, antes de vir, eu sentia dor nas pernas, cãibra, que eu não conseguia ficar em pé. Mas não é por mim. Não é a minha força, não é a minha capacidade, não sou eu, é o Senhor dos Exércitos. Eu só disse, eis-me aqui, Deus. Eu estou disponível. O Senhor só precisa do seu eis-me aqui. O Senhor só precisa do eu estou disponível. Que Ele vai te levar até a vitória. Ele vai te levar até a sua bênção. Às vezes você vai ter que enfrentar Golias. Às vezes você não vai ter que enfrentar, porque ele vai cair antes de chegar até você. Mas você tem que ir. Você tem que estar disponível e preparado. Sozinhos a gente tem medo, a gente tem tristeza, a gente tem desânimo, às vezes a gente até desiste. Mas com Deus na nossa frente a gente tem vitória. Com Deus na nossa frente a gente pode vencer. Com Deus na nossa frente todos vão ver o Deus vivo de Israel. Com Deus na nossa frente todos vão ver a grandeza e o poder de Deus que opera em nós e através de nós. Amém? O nosso Deus nunca perde batalha. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que está aqui neste lugar. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a ficar em pé, fechar os seus olhos e pensar no seu gigante. Pensou? Quem é ele perto do seu Deus? Quem é ele diante do tamanho da grandeza do seu Deus?
que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é nada, irmão. O nosso Deus é muito maior que isso. Hoje o Senhor vai te dar 5 pedras que você precisa para derrubar esse gigante. Senhor, em nome de Jesus. Deus, o nosso gigante não é nada perto da tua grandeza. O nosso gigante não é nada comparado ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos dá coragem e força e bom ânimo para enfrentar esse gigante, Deus. Coloca, Senhor, nas nossas mãos as 5 pedras que nós precisamos para derrubar, Senhor. Sabemos, Deus, que não é na nossa força, que não é pela nossa capacidade, pelo nosso recurso, mas é pelo teu poder, ó Deus. É pela tua grandeza, Senhor. É através do teu santo e poderoso nome, Deus, que nós podemos enfrentar as nossas batalhas e vencer. Porque o Senhor é o Deus que nunca perdeu batalhas e é o Deus que está conosco. O Senhor é o Deus que não perde batalhas e o Senhor não nos manda sozinho para a batalha, Deus. O Senhor sempre está conosco, sempre está à nossa frente, Senhor. Nos ensina, Deus. Nos ensina, Senhor, a repreender as palavras do mal e profetizar as verdades da tua palavra. Nos ensina, Senhor, a manter o foco na tua palavra. Nos ensina, Senhor, a não sermos distraídos pelo inimigo, a não sermos paralisados pelo inimigo, Senhor. Ah, Deus, que hoje acabe o tempo de afronta, que hoje acabe o tempo de intimidação na vida dos meus irmãos, Deus. Põe por terra, Senhor, esse Golias. Em nome de Jesus, põe por terra, Senhor. Porque ele não tem poder e não tem autoridade para afrontar o Deus vivo, Deus. E nós cremos no Deus vivo, Senhor. Pai, todas as adversidades que os meus irmãos têm enfrentado esse mês, essa semana, só prova, Deus, que a nossa bênção está chegando. Só prova que a nossa bênção vai ser grande. Que todos vão de ver, ó Deus, as tuas maravilhas, a tua bondade nas nossas vidas. Então fortalece hoje a nossa fé. Fortalece hoje os nossos corações. Em nome de Jesus, arranca de nós a murmuração. Arranca de nós o medo. Arranca de nós a paralisia. E nos dá coragem, Deus. Nos dá coragem para enfrentar esse inimigo. Porque ele já é derrotado na autoridade e no poder do teu nome, Jesus. Aleluias. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.